Seja muito bem-vindo ao curso de Fundamentos de Programação em Java. Essa aula é a aula que eu vou dar uma visão geral do curso, vou mostrar as 10 sessões nas quais o curso está dividido e vou falar um pouquinho também sobre cada sessão, o que é que será abordado em cada uma delas e mostrar para vocês que algumas das sessões do curso estarão abertas. Abertas em que sentido? De que vez por outra eu vou estar colocando novos materiais, porque esse é um curso que eu entendo ser um curso dinâmico. Mesmo depois da publicação, mesmo depois que você vai adquirir o curso, novas aulas vão sendo liberadas de acordo tanto com a necessidade dos alunos, a partir do fórum, das discussões que forem tendo dentro da plataforma, como também novas funcionalidades vão surgindo, ou mesmo coisas que já estão há um tempo na linguagem Java, mas que precisam ser colocadas e que na ementa original não existe. Então, algumas dessas sessões, as sessões mais para o final do curso, vão ser sessões que vão ter um conteúdo vivo e que com certeza novos assuntos e temas serão abordados nesses capítulos. Inclusive, às vezes perguntas e dúvidas dos alunos podem gerar vídeo e esses vídeos provavelmente vão ser publicados em uma dessas sessões do final do curso. O curso ele está dividido em 10 sessões. A primeira seria a introdução, a segunda eu vou falar sobre ambiente, a terceira seria conceitos básicos da linguagem Java, a quarta, estruturas de controle, a quinta eu vou falar sobre classes e métodos, que é um capítulo extremamente importante, é o início da o sexto seria coleções e arrays, o sétimo eu vou falar sobre OO e os principais princípios envolvidos nesse paradigma, o oitavo eu vou falar sobre a API do Java, e esse é um capítulo que vai estar, digamos assim, aberto, porque a API do Java é gigantesca, mas sempre que eu sentir necessidade, sempre que eu sentir dúvida ou até mesmo requisições dos alunos, lá será um lugar que provavelmente muitas aulas serão incluídas justamente porque a API do Java é gigantesca e provavelmente algumas das demandas dos alunos, algumas dúvidas, serão encaixadas nesse capítulo. A seção 9 serão tópicos avançados, técnicas, alguns assuntos mais avançados na linguagem Java que podem ser encaixados nesse capítulo e finalizando na 10ª sessão, que é a conclusão do curso. A primeira sessão do curso, que é justamente a sessão introdutória, que é essa que você está agora assistindo nesse vídeo, eu vou falar sobre a visão geral do curso, que é esse vídeo agora, vou falar sobre a história do Java, mostrando os principais marcos, como foi a trajetória da linguagem até os dias atuais, falando inclusive um pouquinho sobre as últimas versões do Java, novas funcionalidades que foram incorporadas na linguagem. Vou fazer uma introdução também sobre dois temas que são extremamente importantes, que é algoritmo e estrutura de dados. Vou falar sobre o que é algoritmo, qual a sua importância e falar os principais conceitos e explicar um pouco sobre esse tema e também sobre a estrutura de dados, mostrando a importância dela, o que significa estrutura de dados e comentando também algumas das estruturas de dados clássicas. Então na seção 2, que é de ambiente, eu vou mostrar para você o processo de instalação do JDK e do Eclipse. É muito simples configurar tanto o Eclipse como o JDK, e aí vocês vão ver nesse capítulo. Nós vamos configurar o nosso Workspace, que é o espaço de trabalho, e eu vou dizer o que é que significa Workspace nesse capítulo. E nós também vamos configurar o projeto que será usado durante todo o curso para executar os nossos exercícios. Então, esse é um curso extremamente prático e a maioria esmagadora das aulas tem exercício associado, a gente vai codificar e é justamente esse projeto que foi criado nessa sessão que será usado como base para todos os exercícios que nós vamos fazer até o final do curso. Na parte 3 do curso é de fato onde começa o conteúdo propriamente dito. Nós vamos falar sobre os conceitos básicos da linguagem. Nós vamos fazer o nosso primeiro programa e para fazer o primeiro programa eu vou mostrar para você um pouquinho sobre classe, embora eu vá conceituar a classe lá no capítulo 5, eu vou falar sobre o método main rapidamente, embora também vá conceituar o que é método no capítulo 5. Eu vou falar um pouquinho sobre pacote, explicar a relação que existe pacote com a pasta, certo? Que eles têm uma relação e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre comentários, vou falar sobre sentenças de código, vou falar sobre blocos de código, falar sobre variáveis e constantes, tipos primitivos, operadores, vou falar a diferença entre JRE e JDK, também vou falar sobre JavaDoc. É uma sessão extremamente interessante, ela está recheada de conceitos importantíssimos da linguagem Java. Na quarta sessão nós vamos falar sobre as estruturas de controle, vou falar sobre o if,
o else, o for, o while, do while, switch, vou falar um pouquinho sobre break e continue. E é justamente nesse capítulo que você vai entender como controlar suas sentenças de código, como repetir as sentenças mais de uma vez, caso necessário, como selecionar uma sentença em detrimento de outra, baseado em alguma condição. E nesse capítulo você vai ver tudo de forma bem detalhada e focando também não só na escrita do código, mas no conceito. Mesmo que você seja iniciante em programação, você vai conseguir acompanhar porque é tudo muito detalhado. Eu faço os exemplos de uma forma simples para que você possa acompanhar. Eu tenho certeza que você vai sair desse capítulo tendo uma base bastante interessante sobre toda essa parte estruturada da linguagem Java. A seção 5 do curso, a parte 5, ela é muito legal porque aqui começa a se formar os conceitos de orientação a objeto. Java é uma linguagem orientada a objeto e esse conceitual de orientação a objeto é fundamental para quem quer programar, digamos assim, Java para grandes aplicativos. É a forma como você pensa a sua aplicação é orientada a objeto. E é justamente nesse capítulo que nós vamos conceituar o que é classe, embora a gente já tenha usado classe em diversos exemplos antes de chegar nesse ponto, mas aqui nós vamos conceituar classe, vamos conceituar método, nós vamos conceituar objeto, dizer a relação que existe entre classe e objeto, vamos falar sobre tipos estáticos, vamos falar sobre método construtor, o que é que significa atribuição por valor e atribuição por referência. Então, no capítulo 4, nós vimos um pouco da parte de programação estruturada e aqui a gente está passando para um nível acima, que é pensar como organizar o seu programa, como organizar a sua aplicação de forma orientada a objeto. Aqui é o primeiro passo no capítulo 5 e mais na frente a gente vai ver outros conceitos importantes, os pilares da orientação a objeto. Mas aqui é a base, você tem que fazer esse capítulo de forma muito bem feita, com calma, às vezes repetir a aula mais de uma vez para que você possa ter esses conceitos que são os principais conceitos, digamos assim, da orientação a objeto. Pensa classe, objeto, os comportamentos e atributos, coisas desse tipo. Então esse capítulo eu diria que é essencial para a sua vida como programador. Na parte 6 do curso, nós vamos falar principalmente sobre arrays e collections. E dentro desse capítulo eu vou introduzir um novo laço, que é o for, só que ele é conhecido mais como for each. Eu poderia ter colocado ele lá no capítulo 4, que foi justamente das estruturas de controle. Mas como para trabalhar com for each é necessário trabalhar com arrays ou collections, então eu deixei para falar dele justamente no capítulo de arrays e collections. Eu vou falar sobre o set, que é um conjunto, vou falar sobre o list, que é uma lista em Java, vou falar sobre o map, que é uma estrutura chave-valor, vou falar sobre a pilha e a fila, que é justamente o queue, que é a fila, e o stack, que é a pilha. Vou falar também sobre arrays multidimensionais. Então esse capítulo é bastante interessante e é algo extremamente útil na programação. Você sempre está manipulando conjuntos de objetos, seja a partir de um set, de um array, de uma lista, de uma pilha, seja qualquer estrutura, a gente vai ver as principais estruturas e mostrar as principais implementações para que você saia desse capítulo com uma bagagem extremamente interessante sobre essa parte de arrays e collections. No capítulo 7 de OO, o capítulo nós vamos fazer uma revisão daquilo que nós vimos no capítulo 5, só para trazer de novo aquela base que você aprendeu no capítulo 5, mostrando de novo o conceito de classe, rapidamente, conceito de classe, objeto, método, falando um pouquinho sobre construtor, e depois nós vamos falar um pouco sobre os pilares da orientação a objeto. Nós vamos falar sobre herança, nós vamos falar sobre encapsulamento, nós vamos falar sobre polimorfismo, nós vamos falar um pouco sobre métodos acessórios e tudo aquilo que está envolvido na orientação a objeto. Esse capítulo é um capítulo que vai te dar a base que você precisa, a base sólida sobre orientação a objeto. E esse também é um capítulo que ele pode crescer com o tempo. A gente vai colocar as principais aulas e aquilo que realmente é fundamental, que não pode ficar de fora. E a partir de qualquer dúvida ou algum exemplo que surja, pode esse capítulo também ser incrementado com novos exemplos, novas formas de organizar o código para que você possa entender justamente como o paradigma de orientação a objeto ele se encaixa na hora da prática. Um dos desafios que eu mais tinha quando eu comecei na minha jornada de programador às vezes eu tinha um conceito muito claro,
Ah, eu entendo o que é que significa herança, eu entendo o que é que significa encapsulamento, mas na hora de praticar, isso não se mostrava muito fácil. E é justamente esse capítulo que tem esse papel de te trazer uma clareza no que diz respeito não só aos conceitos, mas à prática associada àquele conceito. A parte 8 do curso, ela é com certeza um capítulo que vai evoluir com o tempo. É um capítulo que vai falar sobre a API do Java. A API do Java ela é gigantesca. Você tem milhares e milhares de funcionalidades que o Java te entrega, digamos assim, pronto para que você possa usar. E essa API é extremamente rica. Você tem API de arquivos, você tem API para construir interfaces gráficas, você tem uma quantidade enorme de funcionalidades que o Java te entrega, e a partir do momento que a gente for sentindo necessidade de entregar novas aulas nesse capítulo de API, vão ser colocadas, e também a margem para que os alunos possam sugerir algum conteúdo, e a partir do momento dessas sugestões, a gente vai pegando algumas sugestões e vai colocando novas aulas para deixar cada vez mais completo o material do curso de Java. A parte 9 do curso também é uma parte onde vai crescer com o tempo. Eu vou colocar assuntos mais avançados e assuntos que não se encaixam com nenhum das outras seções do curso. Então, por exemplo, falar um pouquinho sobre recursividade, eu vou falar nesse capítulo, e também vai haver margem para falar sobre outros temas, como por exemplo reflection e coisas que são um pouco mais avançadas da linguagem Java. Mas pode ter certeza que esse capítulo também será um capítulo onde com o tempo ele vai tomando um corpo e muito conteúdo vai ser adicionado aqui. E finalizando o curso, na parte 10, que vai ser a nossa despedida, eu vou falar também alguns conselhos e coisas que você deve fazer como próximos passos depois que você terminar o curso de Java. E para finalizar essa aula, eu queria te dar 3 conselhos, tá certo? Que eu acho que você deve pegar esses 3 conselhos e levar com você durante toda a caminhada até o final do curso. A primeira coisa é que você tenha calma. Para quem está começando a desenvolver, para quem está começando na área de desenvolvimento de sistemas, não é um assunto simples, não é um assunto que você entende da noite para o dia. Então tenha paciência. O aprendizado ele é composto por muitas retas e curvas. Obviamente, quando você está numa curva dentro de um túnel, por exemplo, para que você possa enxergar além, você tem que andar um pouquinho com calma. Às vezes você está meio perdido ali, mas você vai caminhando e vai estudando, e você chega num ponto que você vê uma grande reta e aí você consegue enxergar muito mais à frente. Obviamente, existem outros momentos que você vai também encontrar outras curvas e vai ficar ali meio perdido. Poxa, como é que significa isso? Como é que eu posso usar isso aqui na prática? E você vai caminhando no estudo com calma, e aí você encontra uma outra reta e consegue caminhar de uma forma mais tranquila. Então tenha calma. O segundo conselho é, você já reparou como é que um músico aprende a tocar um instrumento? Será que ele aprende a tocar um instrumento lendo livro e passar o tempo todo lendo livro para saber como é que toca? Não. Ele aprende a tocar justamente tocando o instrumento. Então, meu conselho para você é que você não só assista esse curso, mas você também faça os exercícios, você pratique os exercícios. Praticar é a coisa mais importante para que você possa ganhar fluência na linguagem Java ou em qualquer outra atividade que você queira fazer. Você não vai aprender nada simplesmente na teoria, você tem que praticar aquilo, seja jogar futebol, seja tocar um instrumento, tá certo? Então é importante que você pratique. E o terceiro conselho é, não só pratique, mas tente andar com suas próprias pernas. Como assim andar com suas próprias pernas? A ideia de copiar um exercício que eu estou fazendo ali no vídeo é extremamente interessante. Então vai ter momentos que você vai pausar o vídeo e você vai copiar exatamente como eu estou fazendo. Olha a letra, olha que palavra é aquela, até que você começa a internalizar os comandos, até que você começa a internalizar toda a forma de escrever um programa em Java, mas é muito importante que você comece a, em determinados momentos, tentar fazer o código sem copiar, sem ficar copiando palavra por palavra. Ah, o professor pediu para eu imprimir determinada palavra no console. Ah, eu já sei como é que imprime algo no console, então vai lá e faz. Se tiver algum problema, você vai lá bater o seu código com o que está escrito na tela do curso, no vídeo, e aí você vai conseguir encontrar o erro. Mas, a priori, é importante que você copie, mesmo palavra por palavra no começo, para você se familiarizar com a linguagem. E no segundo momento, você passa a não mais ficar copiando palavra por palavra e tentar um pouco desenvolvendo as coisas só.
Até que você vai chegar a um ponto no curso onde você pode pegar algum exemplo que eu dei e tentar fazer uma modificação maior. Eu fiz um exemplo falando sobre o produto. Então não vou fazer sobre produto, vou fazer sobre cliente. Eu fiz um exemplo falando sobre pessoa. Então, não vou fazer sobre pessoa não, vou criar aqui um animal e fazer mais ou menos o que está sendo feito, só que da minha forma. Isso vai te ajudar a andar com as próprias pernas. Eu entendo que no início você vai acabar copiando mais o código, porque faz parte do aprendizado, e depois você vai tirando esse hábito e tentando andar com suas próprias pernas. Então, como evolução, você vai copiar, mas sem ser olhando palavra por palavra, tentando fazer o exercício igual como está lá, mas de uma forma um pouco mais livre, você codificando, e no segundo momento você vai poder realmente fazer os seus próprios exemplos baseado naquilo que eu mostrei dentro da aula. Então, eu espero vocês no curso, um grande abraço e até breve.